Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Amém. Esses versículos para a nossa consideração. Muito bem, esse é um texto muito conhecido de todos nós, que hoje fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja, o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual. É um texto lido, explanado, quando estamos ali participando da Santa Ceia do Senhor. Aí você diz: mas texto de Santa Ceia numa festa de aniversário. Mas aqui fala de aliança. O irmão Hélio já pôde dizer aqui, né, que ainda na sua juventude ele fez uma aliança com o Senhor novamente. E nós que aqui estamos, aceitamos um dia a aliança que Deus fez conosco pela pessoa de Jesus Cristo. Agora, pois, quando nós observamos aqui o texto lido, nós vamos ver que Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele estava ali à mesa com seus discípulos e diz assim: olha, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos. Veja bem, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, lá no início, nós vamos observar que Adão, ele pecou, vamos dizer a palavra mais simples para nós, ele pecou, ele errou o alvo, transgrediu a lei de Deus. E quando Adão peca ali no Éden, ele perde a comunhão, ele perde o direito de estar face a face com Deus, falando com Deus, por causa do seu pecado. E com isso, ele fugia, não queria mais, ele sentia em si mesmo que ele não era digno de ter a presença de Deus, de andar com Deus, Deus conversar com ele face a face, como Dantes fazia. E nós entendemos a história, encurtando aqui, que ele e a sua esposa, Eva, reconheceram que estavam nus, e para cobrir a nudez eles costuraram ali, não sei com que eles puderam costurar, mas folhas de figueira para tampar a nudez. Mas era um paliativo que não podia subsistir por muito tempo. Agora, pois, Deus vem ao jardim chamando Adão: Adão, onde tu estás? E Adão esconde e responde para Deus: olha, escondi porque eu sei que eu estava nu. Quem te mostrou que estava nu? E a história é esta aí. Agora nós vamos observar ali que em Gênesis, Deus agora veste de pelos para poder vestir Adão e Eva. E ali nós já podemos observar a primeira aliança de Deus com o ser humano. Porém, nesta primeira aliança nós vamos ver aqui que houve um derramamento de sangue. Ora, pois, Deus, para cozer peles de animal, o animal teve que ser morto. E o animal, para ser morto, o seu sangue teve que ser derramado. E aí nós já observamos a misericórdia de Deus, sempre procurando aliança com o ser humano, para que o ser humano pudesse ter novamente acesso à presença do Deus eterno, do Deus misericordioso. Aí nós vemos, houve derramamento de sangue. Agora, pois, olhando para as alianças que Deus sempre quis e sempre fez com o ser humano, nós vamos ver quando Deus ele faz a aliança com um homem por nome de Abraão. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus acha Abraão lá na Mesopotâmia, lá no Ur dos Caldeus, Deus se revela a ele como Deus Todo-Poderoso. E Deus diz para ele: olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E no tocante da caminhada daquele homem, Deus se aparece a ele e faz com ele uma aliança de sangue. Ora, aqui nós vamos ver que a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança poderosa, na qual Deus se revela ele como Deus Todo-Poderoso, que ia fazê-lo prosperar, ainda diante de dificuldades, diante de circunstâncias que aos olhos deles era improvável. Deus disse para ele que o faria prosperar.
o que eu quero chamar a atenção de você nesta noite, para a palavra que eu tenho lido, é que o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ora, pois, vamos ver aqui, no Antigo Testamento, uma aliança, ela era feita de uma maneira da seguinte forma: quando alguém se juntava com outro para fazer aliança, existiam alguns elementos naquela aliança que era feito. Era uma aliança feita em duas partes. Ora, pois, aliança entre amigos deveria ter alguns elementos. E um dos elementos que tinha que existir na aliança era o sangue. Veja bem, Abraão, quando ele vai ratificar, ou seja, Deus quando vai ratificar a aliança com Abraão, e Deus diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Escolha, pois, Abraão, novilho de 3 anos. Escolha, pois, Abraão, cabra de 3 anos. Parte ao meio. Escolha, pois, rola e coloque em posição, porque eu vou passar por meio da metade dos animais partidos e vou selar a aliança. Era necessário a marca do sangue para ratificar a aliança. Esse era um dos elementos. Sangue tinha que ser derramado. Há um outro elemento na aliança que não poderia faltar, era a cicatriz. Ora, pois, aqueles 2 homens que faziam a aliança, depois de tudo feito, eles tinham que ter uma marca para certificar de que a aliança deles jamais seria desfeita. O que eles faziam? Além de ter o sangue de animais derramado, eles, pois, pegavam um instrumento de corte, faziam um corte, talvez no braço, no pulso, e ali, naquele corte, vertia-se um pouco de sangue, mas não parava por aí. O que eles pegavam? Eles pegavam cinza, agora chegava naquele corte e colocava a cinza ali. Para quê? Para que depois que aquela cicatriz, que aquele corte sarasse, ficasse uma cicatriz e ficasse ali uma marca que jamais pudesse ser desfeita. Louvado seja o nome de Jesus. Mas também existia mais um elemento na aliança do Antigo Testamento. Não podia faltar a comida, ou seja, uma refeição. Tinha que se fazer uma refeição. Você lembra bem quando Deus aparece a Abraão e Abraão diz assim: Senhor, o Senhor é um Deus todo-poderoso, e Deus queria passar de Abraão ir para Sodoma e Gomorra, mas Abraão disse assim: não vai, Senhor, deixe eu preparar um alimento aqui. E de repente ele diz para Sara: vai lá no rebanho, pega a novilha, prepara a novilha e vamos fazer um banquete aqui, para que o Senhor possa cear juntamente conosco. Sim, existia sim a refeição da aliança. Ora, pois, eram 2 partes e aquelas partes tinham que comungar. Você já está percebendo que tinha que haver a marca, tinha que haver o derramamento de sangue e precisava ter uma refeição, e não para por aí. Existiria também um memorial. Eles tinham que erigir um memorial para que aquele memorial servisse de marco de tempo para a aliança firmada entre 2 homens, entre 2 partes. Mas não para por aí. Na aliança também existia uma coisa muito interessante. Existia a troca de nome. Sim, existia uma troca de nome. E você vai entender no mais tardar. Os 2 homens faziam aliança, e eles, nesse ritual todo da antiga aliança, existia também a troca de nome. Alguém recebia a parte do nome do outro. É como a aliança de casamento. A mulher está lá na casa do seu pai, ela tem o nome do pai, mas depois que casa, ela pega ali um pedacinho do nome do esposo. É verdade ou não é? E assim era a aliança do Antigo Testamento. Agora, pois, vem a plenitude dos tempos, e Deus, que é um Deus de aliança, lá em Gênesis ele havia prometido que o homem tinha caído, mas da semente da mulher ele levantaria um que venceria Satanás, e ele firmaria neste a aliança eterna para a salvação de todo aquele que cresce. Vem então a plenitude dos tempos, e Deus, que é um Deus da aliança,
aliança, Ele faz conosco a aliança no teu Filho amado. E é aqui que eu paro para ministrar a você em rápidas palavras o que eu tenho lido aqui. A Bíblia Sagrada diz então que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí já vemos aqui um dos marcos, um dos elementos da aliança, que é a refeição. Mas pasmem os senhores e pasmem as senhoras, a Bíblia Sagrada diz que Jesus tomou o pão. Os judeus, na aliança antiga, eles tinham o pão para comer, como símbolo ali da aliança feita com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas quando Jesus pega o pão, a Bíblia Sagrada nos deixa entender que havia mais pães na mesa para a refeição. Mas Jesus pegou o pão. A tradição diz que eles colocavam ali 3 pães sem fermento. Um pão simbolizando a pessoa de Abraão, depois um outro pão simbolizando a pessoa de Isaac, e o terceiro pão simbolizando a pessoa de Jacó. Mas Jesus, ele vai no pão do meio, o pão de Isaac, para dizer: vocês lembram quando Abraão foi oferecer Isaac e o pai bradou e Isaac não morreu porque houve um substituto? Aí Jesus estava mostrando assim: olha, como Isaac não foi sacrificado, aqui está alguém que é maior do que Isaac, que terá o seu corpo rasgado, terá o teu corpo partido para dar vida a muitos. Ele pegou o pão do meio na refeição da ceia, simbolizando a pessoa de Isaac, e ele mesmo, o próprio Jesus, que daria a sua carne para alimentar espiritualmente aqueles que crescem no poder do seu sacrifício. Agora ele levanta aquele pão, dá graças, parte e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Mas você lembra do outro elemento que havia na aliança? O sangue. Agora a Bíblia Sagrada diz que ele pega o cálice, e pegando ele o cálice, ele dá graças e diz: este é o sangue da nova aliança. Jesus estava dizendo assim: olha, a aliança do Pai, a aliança antiga, ela tem passado, mas aqui está o sangue da nova aliança. Por quê? Porque no passado era o sangue de cordeiro, era o sangue de novilho que era derramado, mas agora é o sangue da nova aliança, o meu sangue, que eu derramarei para a remissão do pecado de muitos. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Percebam, senhores, eram colocados na mesa. Toda vez que os judeus preparam a ceia, coloca-se ali os pães e coloca-se ali 4 cálices. E depois vem um cálice especial que eles deixam em cima da mesa. Ninguém toca. Toca no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, mas no quinto ele diz: este cálice é o cálice de Elias. Ninguém toca. Ninguém tocava. Até então ninguém colocava a mão naquele cálice. Aí quando Jesus veio, sabendo da aliança eterna do Pai com os homens, ele, o Senhor, ele vai naquele cálice que em toda ceia ninguém tocava, porque eles criam: o Messias, ele virá no poder e na unção de Elias. Agora Jesus pega o cálice que ninguém pegava, os discípulos sem entender nada. Jesus levanta e diz: este é o cálice da nova aliança. Tinha que ter sangue, não tinha? E Jesus agora diz: este é o cálice da nova aliança. Mas vamos lá, finalizando aqui. Eu disse para vocês que na aliança antiga tinha que haver uma marca, uma cicatriz, não é verdade? E quando nós olhamos para a
na Bíblia Sagrada, quem nós vamos ver lá na cruz do Calvário com a cicatriz? Quem nós vamos ver? Aquele Jesus, o meio Nazareno. Ele foi sim crucificado, mas quando tiraram ele lá da cruz, colocaram na sepultura, a Bíblia Sagrada diz que ele ressuscitou. E depois de ressurreto, estavam os discípulos lá trancados dentro de casa. Jesus vem, atravessa a parede, e Jesus se mostra no meio deles e diz assim: ei, eu disse que tinha refeição, eu não disse? Eu disse que tinha, sim, tinha a refeição, tinha o sangue, mas aqui também tem a cicatriz. Jesus mostrou para eles aqui, ó, a cicatriz da nova aliança. Louvado seja o nome de Jesus. E uma coisa é verdade, irmãos, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, tem uma coisa que Jesus levou. Jesus levou as cicatrizes. Porque a cicatriz não poderia ser desfeita. Você lembra que eles tinham que colocar cinza em cima da ferida para que quando sarasse, a cicatriz ficasse? Jesus levou as cicatrizes e apresentou: Pai, aqui está a marca da aliança eterna que eu fiz com eles lá embaixo. Quem crê vai ter a marca. E nós temos a marca de Cristo espiritualmente na nossa vida e glorificamos o nome dele por isso. Mas vamos lá. Eu disse que existe um outro elemento que é troca de nome. Perceba uma coisa: trocava-se o nome. O Joaquim pega um pedaço do nome do Pedro, Pedro pega um pedaço do nome do Joaquim, porque fizeram uma aliança de sangue, uma aliança de amigos. E aliança para eles é coisa séria. Você lembra quando Jesus veio? O que Jesus disse? Pedro, vou trocar seu nome, Simão Barjonas. Você lembra o que ele fez com Tiago e João? Ele mudou o nome deles, olha, Boanerges, filho do trovão. Agora nós vamos lá para o Apocalipse. A Bíblia Sagrada diz que quando nós chegarmos lá, nós vamos receber uma pedrinha branca. E o que é que vai ter nesta pedrinha branca? A Bíblia Sagrada diz um novo nome, um novo nome. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele recebeu um nome que diz assim: Filho do Homem. Ele recebeu um novo nome aqui. Agora, quando nós chegarmos lá, nós vamos receber um novo nome, porque a aliança diz que há uma troca de nome. Eu creio nisto. E quem crê vai dando glória, porque vai receber um novo nome, segundo a promessa da aliança eterna. Às vezes eu não entendo, mas vamos receber um novo nome, porque é promessa de Deus, segundo a sua aliança que Ele tem feito conosco. Receberemos um novo nome. Receberemos um novo nome. Não tem troca de nome? A aliança tem troca de nome. E a Bíblia Sagrada diz que quem receber aquela pedrinha branca, só ele vai sair por um novo nome. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Já temos a marca de Cristo em nossa vida? Aleluia. Porque Jesus está lá com as marcas dele. E ele se orgulha de ter aquelas marcas por saber que ele fez amigos e amigas aqui na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Ah, titia quer cantar.